Segredos de um modo antigo de rezar. Descubra a linguagem poderosa que nos liga à mente de Deus. Greg Braden. Capítulo 1. O primeiro segredo. A nossa forma perdida de oração. A força que criou os esplendores inimagináveis e os horrores inimagináveis refugiou-se em nós e seguirá as nossas ordens. Santa Catarina de Siena. Existe algo lá fora, mas além das nossas percepções do mundo cotidiano, existe uma presença ou força que é ao mesmo tempo misteriosa e consoladora. Nós falamos sobre ela. Nós a sentimos. Nós acreditamos nela e lhe dirigimos as nossas preces, talvez sem sequer compreender exatamente o que ela é, chamando-a por nomes que variam desde teia da criação até Espírito de Deus. Antigas tradições sabiam que essa presença existe. Sabiam também como aplicá-la em suas vidas. Com palavras do seu tempo, deixaram instruções detalhadas às futuras gerações descrevendo como podemos usar essa força invisível para curar o nosso corpo e relacionamentos e trazer paz ao nosso mundo. Hoje sabemos que a linguagem interliga os três como uma forma perdida de oração. Diferentemente das orações tradicionais que podemos ter usado no passado, porém, essa técnica de rezar não é feita de palavras. Ela se baseia na linguagem silenciosa da emoção humana. Ela nos convida a sentir gratidão e reconhecimento, como se as nossas preces já tivessem sido atendidas. Por meio dessa qualidade de sentimento, os antigos acreditavam que temos acesso direto ao poder da criação, o Espírito de Deus. No século XX, a ciência moderna pode ter redescoberto o Espírito de Deus como um campo de energia que é diferente de qualquer outra forma de energia. Ela parece estar em toda parte, sempre, e ter existido desde o princípio dos tempos. O homem, geralmente considerado como pai da física quântica, Max Planck, afirmou que a existência do campo sugere que uma grande inteligência é responsável pelo nosso mundo físico. Por trás dessa força, há existência de uma mente consciente e inteligente. Ele concluiu dizendo simplesmente: essa mente é a matriz de toda a matéria, referindo-se a ela em outros termos como campo unificado. Estudos contemporâneos comprovam que a matriz de Planck tem, de fato, inteligência. Como sugeriam os antigos, o campo responde à emoção humana. Qualquer que seja o nome que lhe demos ou a definição apresentada pela ciência e pela religião, está claro que existe algo lá fora, uma força, um campo, uma presença, que é o grande imã que nos atrai incessantemente uns para os outros e nos liga a um poder superior. Sabendo que essa força existe, faz enorme sentido o fato de termos sido capazes de nos comunicar com ela de modo significativo e proveitoso em nossa vida. Basicamente, podemos descobrir que o mesmo poder que cura as nossas feridas mais profundas e cria paz entre as nações tem a chave da nossa sobrevivência como espécie. Acredita-se que o censo mundial realizado em 2000 seja a amostra mais precisa do nosso mundo, na história registrada. Entre as estatísticas expressivas que a pesquisa revelou sobre a nossa família global, e talvez a mais reveladora,
é a nossa percepção quase universal de que estamos aqui com um propósito e que não estamos sozinhos. Mais de 95% da população mundial acredita na existência de um poder superior. Desse percentual, mais da metade chama esse poder de Deus. A questão agora diz menos respeito à possível existência ou não de algo lá fora, do que ao significado que esse algo tem em nossa vida. Como podemos nos dirigir ao poder superior em que tantos de nós acreditamos? As mesmas tradições que descreveram os segredos da natureza milhares de anos atrás responderam também a essa pergunta. Como você poderia esperar, a linguagem que nos liga a Deus encontra-se numa experiência muito comum vivida por todos nós, a experiência dos nossos sentimentos e emoções. Quando dirigimos a atenção para uma certa qualidade de sentimento em nosso coração, usamos, na verdade, o modo de oração que foi em grande parte esquecido depois das edições bíblicas do século IV, hoje amplamente publicadas. O segredo para usar o sentimento como nossa linguagem, oração, é simplesmente compreender como a oração funciona. Nos santuários mais remotos e isolados que ainda restam na Terra atualmente, os menos afetados pela civilização moderna, encontramos alguns dos exemplos mais bem conservados do modo como podemos nos dirigir à presença em quem 95% da humanidade acredita. Oração é sentimento. Eu estava abalado com o que acabara de ouvir. O frio que subia do chão de pedras sob meus pés atravessara as 2 camadas de roupa que eu vestira pela manhã. Cada dia no Planalto tibetano é verão e inverno. Verão no sol que incide direto nas elevadas altitudes. Inverno quando o sol desaparece atrás dos picos salientes do Himalaia ou atrás das altas paredes do templo, como as que me rodeavam. Era como se não houvesse nada entre a minha pele e as antigas pedras embaixo de mim e, no entanto, eu não conseguia sair do lugar. Essa era a razão por que eu havia convidado outras 20 pessoas para me acompanhar numa jornada que nos levaria a percorrer metade do mundo. Nesse dia, nós nos encontrávamos num dos mais remotos, isolados, magníficos e sagrados lugares de conhecimentos que restavam na Terra atualmente, os mosteiros do Planalto tibetano. Durante 14 dias havíamos aclimatado o corpo para altitudes de mais de 5.000 metros acima do nível do mar. Havíamos cruzado um rio gelado em barcaças de madeira feitas à mão e viajado durante horas, espreitando uns aos outros através de máscaras cirúrgicas que filtravam a poeira que penetrava pelo assoalho do nosso ônibus chinês antigo. Embora o veículo parecesse tão velho quanto os próprios templos, o nosso intérprete nos assegurava de que não era. Segurando-nos nos assentos à nossa volta e mesmo uns nos outros, havíamos nos agarrado e apoiado mutuamente ao atravessar pontes danificadas pelas águas e desertos sem estradas, sendo quase jogados para fora, apenas para estar nesse exato lugar, nesse exato momento. Eu pensava, hoje não importa sentir tanto calor. Hoje é um dia de respostas. Concentrei a minha atenção diretamente nos olhos do homem bem apessoado e de aparência intemporal
corporal, sentado na posição de lótus à minha frente, o abade do mosteiro. Por intermédio do nosso tradutor, eu lhe fizera a mesma pergunta que havia apresentado a cada monge e monja que tínhamos encontrado durante a nossa peregrinação. Quando vemos as suas orações, o que vocês estão fazendo realmente? Quando os vemos cantar e entoar durante 16 horas por dia, quando vemos os sinos, os orins, os gongos, os carrilhões, os mudras e os mantras externamente, o que está acontecendo com vocês internamente? Enquanto o tradutor interpretava a resposta do abade, uma sensação muito forte tomou conta do meu corpo e eu soube que essa era a razão de termos vindo a esse lugar. Vocês nunca viram nossas orações, ele respondeu, porque uma oração não pode ser vista. Ajeitando o pesado manto de lã sob os pés, o abade continuou: o que vocês viram é o que fazemos para criar o sentimento em nosso corpo. O sentimento é a oração. A clareza da resposta do abade me desconcertou. Suas palavras ecoavam as ideias registradas nas antigas tradições gnósticas e cristãs. Havia mais de 2000 anos. Nas primeiras traduções do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24, por exemplo, recebemos o convite para intensificar as nossas orações, sendo rodeados por sentindo nossos desejos atendidos, exatamente como sugeriu o abade. Peçam sem motivos ocultos e sejam rodeados por sua resposta. Para que as nossas orações sejam atendidas, precisamos transcender a dúvida que quase sempre acompanha a natureza positiva do nosso desejo. Seguindo um breve ensinamento sobre o poder de superar essas polaridades, as palavras de Jesus, conservadas na biblioteca de Nag Hammadi, nos lembram de que, se fazemos isso e dizemos à montanha: sai daqui, ela sairá. Se a sabedoria ficou preservada durante tanto tempo, ela com certeza deve ser útil para nós também atualmente. Com uma linguagem quase idêntica, tanto o abade como os peregrinos descreveram uma forma de oração que foi em grande parte esquecida no Ocidente. Lições sagradas do passado. A oração talvez seja uma das experiências humanas mais antigas e misteriosas. É também uma das mais pessoais. Mesmo antes que a palavra oração surgisse nas práticas espirituais, os registros mais antigos das tradições cristãs e gnóstica usavam palavras como comunhão para descrever nossa capacidade de falar com forças invisíveis do universo. A oração é exclusiva de cada pessoa que a vivencia. Alguns estimam que haja tantas formas de oração quantas são as pessoas que rezam. Atualmente, estudiosos da oração identificaram 4 categorias gerais que, segundo eles, abrangem todas as diferentes formas de oração. Sem seguir uma ordem determinada, são elas: 1. Oração coloquial ou informal. 2. Oração petitória ou rogatória. 3. Oração ritualística. 4. Oração meditativa. Os pesquisadores nos sugerem usar uma dessas 4 formas para rezar, ou uma combinação delas.
Por melhores que sejam essas descrições e por mais eficaz que seja cada uma dessas orações, sempre existiu outro modo de orar não incluído nessa lista. A quinta modalidade de oração, a forma perdida, é uma oração baseada unicamente no sentimento. Em vez da sensação de impotência que muitas vezes nos leva a pedir ajuda a um poder superior, a oração baseada no sentimento reconhece a capacidade que temos de nos comunicar com a força inteligente em que 95% das pessoas acreditam e de participar do resultado. Sem palavras, sem mãos postas numa determinada posição, sem nenhuma expressão física exterior, essa forma de oração simplesmente nos convida a sentir a sensação clara e poderosa de já termos a nossa prece atendida. Por meio dessa linguagem intangível, participamos da cura do nosso corpo, da abundância que se derrama sobre os nossos amigos e familiares e da paz entre as nações. Às vezes vemos referências a esse modo de orar, talvez sem ter consciência do que elas representam. No sudoeste americano, por exemplo, foram erigidas no deserto antigas estruturas que seus construtores consideravam capelas, lugares sagrados onde a sabedoria podia ser transmitida e orações oferecidas. Essas construções de pedra perfeitamente circulares, algumas hoje soterradas, eram conhecidas como kivas. Esboços, gravuras e pinturas nas paredes de algumas delas fornecem pistas de como a forma perdida de oração era usada nas tradições nativas. No interior de kivas restauradas na região de Four Corners, há remanescentes do revestimento de barro que cobria essas estruturas no passado remoto. Superficialmente esboçadas no estuque de terra, podemos ainda ver imagens diluídas de nuvens de chuva e raios sobre abundantes campos de milho. Em outros lugares, as paredes revelam traçados que sugerem a vida selvagem representada pelo alce e pelo cervo, abundantes nos vales. Desse modo, os artistas antigos registraram o segredo da forma perdida de oração. Nos lugares onde as orações eram oferecidas, os que rezavam cercavam-se de imagens das coisas que escolhiam para sua vida. De maneira semelhante às cenas de milagres e de ressurreição que vemos numa igreja ou templo hoje, as imagens inspiravam os que rezavam com o sentimento de que suas orações haviam sido atendidas. Para eles, a oração era uma experiência do corpo todo, envolvendo todos os sentidos. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. Você tem carro? Tem seguro? Que tal um plano que cabe no seu bolso? Que inclusive cobre orçamentos de outras seguradoras, caso o seu plano esteja próximo de vencer e precise renová-lo. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de
transbordo destrave sua prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.